Boa, pessoal, já quero cumprimentar aqui os nossos convidados. O apóstolo Sérgio Alves já está conectado com a gente aqui nesta edição do Estúdio Menorá. Sérgio, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Nicolas, boa noite a todos do estúdio, boa noite principalmente os presbíteros convidados aí para participação aí do nosso programa de hoje, Espaço Aberto não Reciclagem da Visão. Isso aí. E que a nossa audiência também, que Deus abençoe a todos. Boa, é isso aí. Temos aqui a nossa colega também, a Esther, conectada com a gente. Esther, boa noite. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todo o pessoal que está nos acompanhando aí, aqui no virtual também, e todo mundo que está deixando os comentários aqui. É isso aí. O pastor Luciano também está virtual. Hoje está tudo diferente aqui, gente. Não sei o que aconteceu, mas a gente está estreando o pastor virtual. Luciano, boa noite. Boa noite, Nicolas. Boa noite aos nossos convidados. A equipe da mesa está um pouquinho distante, mas estamos presentes virtualmente. Boa noite ao Márcio, boa noite ao Diego aí. Que Deus abençoe a nossa programação. É isso aí. Viu, Sérgio? Tu tinha falado do Espaço Aberto e eu estava falando pro Bruno. Eu tô com uma impressão que hoje não é o reciclagem. Eu tava com essa mesma impressão que era terça-feira, hoje não sei porquê. Mas vamos lá cumprimentar os nossos presbíteros. Temos de um lado aqui Diego Reginato, de Porto Belo. Seja bem-vindo, Diego. Boa noite, Nicolas, boa noite, Sérgio, boa noite a todos os irmãos, ouvintes. Boa noite. Uma alegria estar com os irmãos. É isso aí. E Márcio Pistorello, de Canela. Boa noite, Márcio. Boa noite, Nicolas, boa noite, irmão Sérgio, todos os irmãos aí que estão na mesa e os irmãos que estão nos ouvindo. Uma boa noite. É isso aí. Bom, vamos convidar os nossos presbíteros aí a puxar já um pouquinho do culto mundial, um assunto recente, ao qual vocês aí, do outro lado, presbíteros que estão nos acompanhando, assistindo esta edição, nos ajudem. Coloca aí seu parecer, o que você recebeu. Diego, o que você tem aí para trazer para nós desta mensagem de ontem? No culto mundial, eu fiquei pensando no dentista. Quando tem que ir no dentista, já me dá um pavor, me dá um desespero, né? Eu vou sofrer naquela cadeira. E aí o irmão compartilhou ali a respeito do sofrimento, que quem não gosta do sofrimento é o ego, né? É o orgulho. Aí eu fiquei exposto de novo, né? A carne, né? Então, o que Deus está ministrando assim na minha vida, desde do presbitério para cá, é essa palavra a respeito da disciplina, a respeito do sofrimento. Deus nos trata como filhos, nos disciplina. E eu vejo o quanto eu fujo desse sofrimento, né? Quando eu vejo que eu vou sofrer, a minha carne assim se tenta de todos os jeitos fugir daquilo ali, né? E aí o livro também, Imitação Bem da Vida, ele bota a gente no brete, né? Porque não tem como fugir ali. Então essa opressão assim que o sofrimento traz, isso é bênção e é uma oportunidade para a gente se arrepender, para orar mais. Então é uma oportunidade para rever aí o meu posicionamento com Deus e fazer os concertos com Ele. Eu lembro Fico mais forte. Eu lembro que o mesmo Diego falou no encontro, Nicolas, que ele tem tanto ego, que até no nome tem, né? Ego. Mas essa tribulação, Diego, aí, esse quebrantamento, tu já vê assim que deu uma diminuída no ego, assim, que tu já tá mais manso, assim, para aquilo que Deus quer? Não. Aí, se não bastasse botar o ego no nome, agora ele me chama para o reciclagem da visão com o bem imitação da vida, né? Sim. Na verdade, assim, eu creio que eu personifico bem esse bem, né? Eu me preocupo muito com os valores morais, eu gosto das coisas corretas e tal, mas a vida que está produzida dentro de mim é por fé. Eu creio muito naquela parábola das bodas, da transformação da água em vinho, mas eu não sei fazer um autodiagnóstico de saber como é que eu tô, como é que estão as coisas assim. Interessante. E aí, Márcio, e esse culto mundial, esse ponto também falou contigo? O outro ponto aí, compartilha um pouco conosco. Sem dúvida, né, irmãos? Essa parte que foi falado sobre ajustar a nossa casa, né? E isso é muito, muito, muito forte, né? O irmão falou sobre o ego, né? Acho que a gente vê o ego, ele está sendo destruído com camadas, né? Quando eu cheguei na casa do Senhor, eu vi que agora tem um ego, parece pior, é um ego com religião dentro, né? E esse ego religioso tem que morrer, né? Porque a gente traz um ego do mundo e a gente começa a buscar Deus, e Deus faz alguns quebrantamentos e ele tem se intensificado internamente.
E eu percebo, como diz aquela palavra, que os inimigos, né, os nossos inimigos serão os da nossa própria casa, né? E eu percebo através das mensagens, a gente olha as mensagens e olha para tudo que está acontecendo internamente. Eu acho que recebe a mensagem e olha para dentro de mim, né? E aí eu vejo o quanto esses inimigos que estão aqui dentro desta casa aí têm se levantado para controlar, né, o dia a dia, e como a batalha tem sido bastante intensa, né? Mas glórias a Deus por essa luz que a gente recebe, né, irmãos, e essa instrução para não ser derrotado, né? Eu acho que o livro, o Bem Imitação da Vida, as mensagens, é tudo nessa mesma linha, né? Acho que derrotar um ego religioso agora que está precisando morrer também, né? Sim, pois é, e colocar a casa em ordem, como eu trouxe a mensagem, em vários aspectos, isso a gente vê que não tem tempo para descansar, né? É muita coisa para arrumar, a gente está atrasado, né? Com a quantidade de coisas que já ouvimos, coisas que temos para ajustar, né? O Bruno estava conversando aí do Diego antes e depois, a gente para olhar, né? E ver algumas melhoras, mas é muita coisa ainda para ajustar. Eu falo por mim, né? E a gente ouve, essas mensagens vêm como consolo, mas dá aquele desespero. Será, Senhor? Será que vamos conseguir, né? É interessante. Parei para pesquisar hoje, Nicolas. Estava lembrando, né, o princípio da ordem, né, que foi citado ontem. E eu pensei, mas tem uma escola do reino com esse nome, né? E eu fui pesquisar e tem a escola do reino 81. Então, para você ouvinte, quiser pesquisar, se aprofundar um pouquinho mais, o que é esse princípio da ordem, né? O que é essa ordem, né? Essa organização de Deus, né? Tem a escola do reino, então 81, que foi gravado em 2017, mas parece que foi nessa última semana, assim, muito interessante. E aí, Luciano, o que é essa mensagem de ontem, a ordem, enfim, primeiro a casa, nós como santuário, a família, a igreja, o que essa mensagem falou contigo? Muita coisa, né? Como diz o Nicolas, são tantas coisas que nós olhamos para botar em ordem, né? Me chamou a atenção dentro do grupo dos presbíteros o volume de informação dos materiais antigos, tempo das apostilas ali em espiral, ali vermelhinha, né? Todo mundo tem acesso, né? Foi comentado no presbitério também sobre os materiais virtuais, podem ser barrados a qualquer momento, mas aquilo que tu tem de livro, aquilo que tu tem de pequenas apostilas, aquilo pode ser acessado. E a gente não julga se é acessado ou não é acessado, né? Eu vivi numa época na igreja onde não tinha o que se acessar. Você tinha que ir numa reunião, sentar, ouvir. Se tu escrevia, tu guardava. Se não escrevia, só com o passar dos anos, né? E graças a Deus isso foi escrito, isso foi gravado, nós temos esse acesso. Mas essa questão de pôr em ordem, isso é uma decisão minha. Eu posso ir a cultos, eu posso ter, né? Não são poucos os irmãos, nós todos, né? Temos muitos materiais dentro da nossa casa. Eu fui ver, tem muita gaveta cheia desses materiais antigos, né? E já tomei conhecimento desses materiais antigos, mas isso não é a tônica da questão. Eu tenho livro, eu vou lá ler, eu vou acessar tudo de novo. É ótimo, eu preciso acessar a informação de conhecimento. Mas ali falando dessa casa aqui de dentro, né? A minha mente, a minha vontade, as minhas emoções, a cura interior esmiuça esse assunto, né? Mas a alma, ela é malandra, ela é muito esperta, né? Satanás ensinou, né? O ego adestrou ele a puxar aquele conhecimento espiritual para maquiar uma situação aqui fora, de eu ser uma pessoa diante dos irmãos e eu posso ser outra pessoa nos bastidores, né? Quando eu estou me relacionando, quando eu fujo de um serviço espiritual, quando eu desvio de um, quando eu desvio do outro. Isso já foi muito dito aqui na igreja e é uma verdade. Quem me conhece realmente é a minha esposa e Jesus. Primeiro Jesus, né? E depois a minha esposa. E eu noto na minha vida, né, como nós temos uma facilidade de dizer coisas dentro de casa que nós não temos coragem de dizer na rua. E ninguém escapa disso. Ali a ira brota, ali a rejeição brota, ali nós damos um mau testemunho e o Senhor está chamando isso. Muitos de nós, me incluo, né, nos últimos 5 anos estamos recebendo um esfrega muito forte de Deus. Por quê? Porque nós achando que nós conhecendo, nós temos uma aparência de bom moço,
diante da congregação de algumas pessoas, eu posso ocultar algumas coisas dentro do meu coração, dentro da minha casa. E hoje nós temos já familiares que não estão querendo mais seguir os caminhos do Senhor por causa do mau testemunho da parentela. O filho olha para o pai como presbítero e acha que ele é um fracasso na vida pessoal, como pai, como marido, como administrador, como aquele que gasta demais e não pensa no amanhã, mas no culto está pregando que tem que negar a vida da alma. Isso é por ordem na minha casa. Entende? Isso é muito, são assuntos finos, delicados. Nós tivemos crianças há 10 anos atrás que hoje estão trabalhando aqui no reino do Senhor. Então hoje nós continuamos tendo pessoas que observam a nossa vida. Mas tem que olhar para Cristo. Sim, eu tenho que olhar para Cristo, sim, mas eu vou olhar para Cristo quando eu tiver maturidade. Enquanto um rebanho não tem maturidade, ele vai olhar sim para o seu presbítero, para o seu pastor, e ele vai querer ver Cristo naquela pessoa ali. Sim. E se eu não tenho ordem na minha casa, se eu não puxo esse materialzinho que eu conheço e eu procuro cuidar o que eu estou fazendo aqui fora, eu vou dar um prejuízo aqui para o reino. E aí sim, o Senhor vai acertar esse tipo de coisa, esse tipo de deslizes que está sendo cometido nos bastidores, onde a gente pensa que as pessoas não estão vendo, mas as pessoas estão vendo sim, gente que nós nem imaginamos. Às vezes nem estão na mesma cidade que nós. Eles nos observam de longe. E dá fruto para os dois lados. Aqueles que se negam e procuram seguir aquilo que tem, aquele conhecimento que já tem, vai ter fruto e vai colher coisa boa. Mas aquele que desprezou e acha que pode ter uma vida paralela, vai colher, já está colhendo e vai colher fruto ruim, sim, desse mau comportamento. Amém? Ok. Vitória, como é que está o nosso YouTube? Temos o pessoal participando, comentários legais aqui, ó. A Keilane Melo trouxe, ó, obrigada por atender ao chamado de Deus, nosso pastor Diego Reginato. Que o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida. Também temos mais aqui, ó, Silvana Miranda, presbíteros, nossas autoridades que amamos e respeitamos muito. Também temos outros aqui, ó, o Álvaro Cruz, trouxe uma pergunta, daqui a pouco eu já encaminho, o pessoal dando boa noite. Luciana Timóteo, que Jesus nos vença em nome de Jesus, que nos coloque toda a nossa casa em ordem, enquanto nos resta tempo, porque tempo se esgota. Que Deus tenha misericórdia de nós. Paula Costa, quando Deus decretou o julgamento sobre a vida de Ezequias e ele se arrependeu, Deus tirou o decreto da vida dele e assim na nossa vida, porque a luz não nos faltou. Márcio Cortez, né? Temos aqui a importância, a fala do irmão Luciano, uma realidade que é abafada pelas circunstâncias alheias, né? Todos nós estamos passando pelas exposições. Patrícia Severo também, ó. Deus precisa permitir situações que exponham a nossa situação para que sejamos iluminados e possamos nos arrepender verdadeiramente. E também aqui, ó, o José Leite Henrique, eu comecei a ler o devocional Deus Fala Com Você. Tem sido muito bom. Uma dica do José. É isso aí. Bom, já queria... Segura aí ver essas perguntas e comentários. Sim, temos. Queria pegar um pouco aí do que o ministro tem para compartilhar com a gente. Sérgio, sobre esses pontos, assim, de colocar a casa em ordem, seja nós, né, a nossa parte espiritual, família, igreja... Eu falando como um melancólico, às vezes a gente quer achar uma perfeição em tudo, porém não existe nada perfeito, né? Só Jesus que é perfeito. O que a gente tenta fazer geralmente frustra um lado, aí tu faz para cá, frustra aqui. Como conciliar tudo isso sem desanimar, né? Tendo em vista essa mensagem de ontem. Em primeiro lugar, a gente precisa mencionar que ser perfeito para Deus não é a pessoa ser isenta de pecado. Não, o que é perfeito para Deus é a pessoa que tem submissão a Deus. Esse é o perfeito na era da restauração, na era da graça que nós vivemos hoje. Os conceitos, eles estão migrando para a perfeição, que é a glória. Lá sim, lá todos serão isentos de pecado. Então, essa ordem em 3 níveis que ocorre, e que ali deu os pontos, né, de como nós podemos avaliar nossa posição de organização nas 3 casas, são 3 casas que nós temos que trabalhar. Tem o ponto doutrinário, moral, né, e depois foi dado ali no culto mundial social, um parâmetro
Hã? O social também. O social ali foi dado um parâmetro. Se você tem um desejo de fazer uma avaliação, observando o teu fazer, não o teu pensar, você tem um parâmetro para seguir. Não, talvez não seja um laudo bom você fazendo, mas se uma pessoa muito próxima que vive todo o tempo com você pode fazer essa avaliação para você, e provavelmente tu vai discordar, mas ela tem mais razão do que você. Mas o que importa, né, é que nós venhamos assim, porque veja bem, tudo é uma reação em cadeia. Sim. Porque você vai arrumar a tua casa interior, então você apenas coopera para o Espírito para isso acontecer. Você não é o autor dessa obra. É verdade. Você vai Ministro, cooperar com o Espírito. Eu creio que colocar a casa em ordem tem muito a ver com a renovação da mente, né? Essa semana eu estava pensando sobre isso. No culto de cachoeira, o Senhor me trouxe que uns 3 anos e pouco, 4 anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu comecei a ouvir a palavra do Senhor. No culto de cachoeira, eu me dei por conta que agora que o Senhor começou a me convencer de algumas coisas que eu já tenho ouvido faz uns 4 anos, a mesma coisa, né? Várias mensagens, vários livros, e agora o Senhor começou a me convencer de alguns desses pontos. Mas eu vejo que só colocar a mente na palavra todos os dias não é o suficiente, né? Porque podia ter sido mais rápido. O que mais que pode ser feito para o Senhor conseguir fazer essa renovação, colocar a nossa casa em ordem mais rápido? Não precisar levar 3 anos, 4 anos. Tudo depende de como tu trata a palavra, como é que tu considera essa palavra. Se você considera ela letra, livro, revista, jornal, sei lá, como você encara a palavra. Você vai ter que fazer uma acomodação mental para imprimir isso. Eu, por exemplo, quando comecei a minha vida cristã, um homem que eu vi uma vez só na minha vida disse para mim, com uma viagem, a palavra é Cristo. Tu não fala com livro, tu não fala com letra. Quando tu vai ler a palavra, tu tá falando sobre Cristo. E ali tu vai ver o que ele tá te ordenando. Aquela pessoa é rei e tu é um servo miserável. Bem assim ele disse. Ele é rei quando fala contigo e você tem que se adequar a esse rei em submissão. Então tu tem que ouvir bem o que ele vai dizer e vai ter que administrar a tua vida até você se render àquilo que ele fala. Então esse pequeno compartilhar dele valeu muito para minha vida nos primeiros dias da minha fé, da vida com fé. Então desde aquele dia eu passei a ver a Bíblia como uma pessoa que é muito poderosa e autoridade, e tem uma grande autoridade, sabedoria única. E ele detém todo o ser perfeito de todo o universo, é único. Então eu não tenho que questionar ele, não tenho que debater com ele, eu tenho que ouvir e baixar a cabeça. É só isso que precisa. Então se eu não tiver essa disposição mental para aceitar isso, eu vou demorar muito para ser restaurado. Vou demorar muito tempo. Então, quando Jesus diz não julgueis para não ser julgados, eu não discuti isso, está escrito. Então eu tenho que me adequar ao que está escrito, porque é o rei que está falando. É uma pessoa. E eu quero ficar nesse reino. E para mim ficar aqui eu tenho que ser submisso, né? Tem um comentário. Então veja bem, se você... Sim. Não, pode ir mesmo. Não, pode falar. Então, eu vou trazer aqui um comentário antes que eu estava lendo, que foi o da Keilane. Ela disse assim: obrigada por atender ao chamado de Deus, nosso pastor Diego Reginato. E aí, pensando sobre essa questão de vida, né, bem e mal, queria trazer para o Diego que às vezes, como que foi a tua experiência ou as tuas experiências com Deus ao longo da jornada, vendo que às vezes o que Deus propunha, né, para tua vida, aos teus olhos não era bom, talvez, ou enfim, né, confrontava as vontades e tudo aquilo que na hora parecia, e depois de ter aceito ou de
Nisso vai no negar-se pessoal e em várias áreas e ver isso dando vida para a tua vida. Como que foram essas experiências? Foi um choque, assim, porque eu sou muito racional, né? A incredulidade, ela me pega muito porque eu racionalizo todos os processos. Então, quando Deus me chamou no início, eu racionalizava muito e aí, com isso, automaticamente eu não ouvi o Espírito, eu não tive fé. E aí Deus ele foi fechando a torneira da graça sobre a minha vida e chegou uma hora que ficou insuportável. Aí, nesse momento, eu liguei para o ministro, né? Tive algumas percepções, algumas experiências com Deus, liguei para ele e me coloquei à disposição. A partir desse momento, eu passei a colher o fruto dessa desobediência, dessa resistência. E aí Deus me quebrantou muito, né? Que para mim é um processo mais profundo da disciplina. A disciplina é uma correção para algum ajuste. O quebrantamento é desesperador, porque não tem para onde fugir, né? E aí, nesse quebrantamento todo, eu cheguei a uma conclusão que eu não posso mexer em nada na obra que Deus quer fazer com a minha vida. E nem na minha vida, nem na vida dos irmãos. Aí Deus tirou muito a força de eu tentar entender, ou eu entender o que o irmão está fazendo, deixando de fazer, e eu passei a me concentrar um dia por vez, me concentrar naquilo que Deus tem para mim. Então, o fruto disso foi uma fraqueza, assim, no meu racional, na minha razão. E agora, nesse momento, assim, é um momento que eu não sei avaliar. Que nem eu falei, eu ouço a mensagem, eu oro, mas eu deixo Deus avaliar. Eu entendi que é Ele que vai ou me absolver, ou me julgar, ou me corrigir, ou me levar, ou me deixar nas trevas exteriores. É Ele que vai fazer e eu procuro me concentrar no que tenho para fazer hoje, no dia de hoje. Então, esse foi a minha experiência, assim, resumidamente falando. Né? Sim, e até trago esse comentário aqui porque, justamente, né, vou trazer para o Márcio também. Quando opera em nós a morte, os outros recebem vida. Isso que eu quis trazer aqui também com o comentário da Keilane. Mas, para ti, Márcio, também, essas experiências assim, de não fazer a tua vontade, que é o que Deus propõe para nós todos os dias, muitas vezes, e ver a vida aparecendo depois, talvez, de tempos, e também dentro de nós e com os nossos de casa. Amém. Eu creio que esse processo meu, eu tenho trabalhado muito para mim mesmo, não, porque eu acabo cortando não diria a graça do Senhor, mas de uma forma leve, mais leve servir o Senhor, né? Porque todas as determinações que eu recebo do Senhor, eu até hoje sempre procurei fazer, né, de forma natural, assim, não fazer uma queda de braço com o Senhor externamente, mas internamente sim, né? E eu percebo que essa queda de braço interna vem a um conflito hoje com as mensagens que a gente está recebendo do ministério, que o Senhor tem trazido, que acaba sendo algo que se torna que aflora dentro de mim, né, alguns sentimentos e algumas coisas que o Senhor eu achei que estava curado, né, já com a graça de Deus. Exemplo, a ansiedade, exemplo, o medo, né? Então, isso eu percebo porque eu vou fazer as coisas, mas internamente com um domínio ainda não de Cristo, mas do inimigo, né? Gerando julgamento, gerando medo, gerando ansiedade, gerando justiça própria, né? E eu percebo que tudo isso acaba gerando algo ruim dentro desse santuário. Até ontem, quando o ministro compartilhou sobre Nicodemos, né? Às vezes eu tento me colocar naquela cena, né? E eu fico pensando, será que eu estou chegando a conversar vendo Nicodemos, eu estou do lado de Jesus, né? Ou seja, com sentimentos de Cristo ali, ou estou como Nicodemos, né? Precisando sentar lá com Cristo e com o coração cheio de religião, precisando entender o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus, né? Ou seja, nesse caso,
para desfrutar dessa paz que é prometida por Deus a todos nós e que a gente não tem conseguido tocar. Eu, pelo menos, falo por mim, né, irmãos? Acabo não conseguindo desfrutar de uma graça maravilhosa que está disponível para a gente todo dia. E aí, quando falou de Nicodemos, eu acho que o Espírito trouxe para a gente e me fez refletir muito, né, sobre a vida daquele homem, chegando até Cristo e percebendo no meu coração que, Senhor, eu preciso desfrutar de tudo que tu tem disponibilizado, mas essa queda de braço interna com o Senhor tem me privado dessas bênçãos, sabe, irmãos? Interessante, o Luciano trouxe um ponto antes, né, sobre os materiais da Editora Vento Sul, né, e o Sérgio citou então essa renovação da mente, e eu vejo o quanto me auxiliou, né, e me auxilia, né, muito nessa renovação da mente. Então, ter esses materiais que nos levam para a palavra, que nos fazem conhecer Jesus. E eu lembro que o Diego me contou um dia que o Luciano, lá em 2002, 2013, eu acho, falou pro Diego comprar uns materiais, né? O Diego comprou de caixa, né, Luciano? E, Diego, até hoje, assim, para ti, tu vi que te ajudou e te ajuda muito, não a ser apenas ser um pastor, um presbítero, mas um pai, um empreendedor, enfim, um marido. Esses materiais te ajudam a renovar a mente, te ajudam a conhecer Jesus? Sem dúvida alguma, né? Hoje, ouvindo a mensagem de revenda ali, o João 3, eu nunca tinha tentado aquilo que na primeira vez Jesus falou em ver o reino e depois ele falou em entrar no reino. Então, toda vez que eu preciso de uma fonte de pesquisa ou que eu sinto a minha alma muito agitada, o meu refúgio são os materiais, né? Então, por mais que eu estou passando por turbulências internas, ir para o bem e imitação da vida gera uma paz no espírito. Então, o alimento, ele sustenta, ele gera um sustento muito importante, né? E começou desde muito cedo, né? Desde as apostilas lá, rosa, vermelhas, né? Com a pomba na capa. É verdade, já era CD ou era fita cassete ainda? Eu peguei o início da fita lá, né? Os louvores hoje são maravilhosos, né? O Diego me deu um susto que ele pediu todos os materiais. Uma época era do tempo da espiral ainda, né? E da apostila vermelhinha. Disse assim, ou vai vingar ou vai matar, né? Não. Ainda tem algumas aí. O que mais impactou quando eu recebi aquilo tudo foi a libertação, que falou do PLA, né? Que lá foi impactante. Muito interessante. E para ti, Márcio, os materiais, os livros, né, seminários, enfim, o quanto te ajuda, né, até hoje, te auxilia aí no ministério, enfim, na parte de empresas, enfim, como é que é para ti? Sem dúvida, assim, diariamente é o que nos fortalece, né? Eu tenho que estar no carro lá, sempre gravando quando não consigo estar baixando o pendrive e estar andando e estar recebendo, né? E me alimentando. Isso, sem dúvida, é onde Deus fala com a gente em todo momento, é o que tem fortalecido. Não tem como separar, né? Então, desde o início da caminhada, né, eu lembro que eu escuto a voz, assim, parece aquele CD... Livre-se da ansiedade, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Quando começou assim. E hoje, como eu anelo, assim, sempre isso, para ouvir essa voz do Senhor, né? E a todo momento, então, olha a importância disso, né, irmão? São 12 anos, né, nessa caminhada com o Senhor, mas eu lembro lá daquele início, quando eu coloquei, né? Eu ouvi essa mensagem escutando, né, a voz do Senhor falar, né, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Então, o quanto isso fica marcado e é a base para tudo isso, né? Imagina tudo que nós estamos passando aí, irmãos. Tudo porque esse tema que a gente traz é algo interno que todo mundo está vivendo. Não tem como passar por tudo isso sem a gente estar se alimentando e estar recebendo. E tu vai lá numa mensagem como a de ontem de noite, tu vê a comunhão que o Espírito Santo está trazendo o refrigério para a tua alma que é derramado naquele momento, né? Que o irmão Diego falou. Então, por mais que a tribulação e por mais que estamos sentindo as dores, né, e o movimento do corpo de Cristo, o Espírito se sente leve, né, quando nós tocamos essa realidade, né? Com certeza. Muito bem. É isso aí. Temos que desenvolver, né, todos os dias essa parte espiritual. O Bruno trouxe um ponto dos materiais da editora, que são antigos, né? Vem de muitos e muitos anos até se aperfeiçoar,
e você receber de barbado o que está hoje, né? Apenas um clique ali você já recebe um material digital no seu e-mail. E aí, Vitória, o que tu ia falar aí dos comentários? Tem comentários aqui, ó, Lucimério. Ezequias colocou o reino em ordem externamente, mas não conseguiu colocar em ordem no seu coração. Nem sempre se consegue discernir que Deus nos chama para o caminho da humildade, né? Também a Patrícia Severo. As dicas do culto mundial me ministraram sobre a piedade. Uma vez vi que significa uma reverência a Deus e uma assistência ao próximo devido a esta reverência a Deus. Aqui também tem outro comentário da Karina Carvalho. Esse ponto que eu estava mesmo buscando com o Senhor. Quem é o autor que vai colocar em ordem? Porque Moisés tentou e acabou assassinando um egípcio e já vi pessoas magoadas comigo por causa do legalismo. Também outro comentário aqui, ó. Já vi também se escandalizarem por causa da minha obediência e também pessoas me acusando por conta de meu testemunho. Mayara Lucas também. Ou eu posso até trazer, né, aqui em questão, se alguém quiser trazer, que é Deus que convence a cada um, né? O importante é a gente viver a verdade. Eu acho que seria isso. Sim, legal. Pois é, né? A gente vê como... Nós estávamos comentando antes aí da parte do desenvolvimento espiritual para gerar esses frutos do Espírito, e um deles, até isso que a Karina, eu acho que era o da Karina. Ficou mais um aqui. Domínio próprio, né? A gente vê a vida de Jesus, ele era a perfeição, domínio próprio. E a gente olha para aquela passagem lá onde ele expulsa os cambistas, né? Eu fico pensando... Os discípulos que estavam na volta pensaram, Jesus ficou descontrolado agora, né? É verdade. O cara tá derrubando tudo ali. Mas não, a gente tem um engano, às vezes, que domínio próprio é ficar passivo a todas as coisas. Se Jesus ele não tivesse agido na proporção daquele evento, se ele só tivesse falado palavras de amor ali para aquela situação, talvez o pessoal ia dar risada, né, da cara de Jesus, mas ele era guiado pelo Espírito, ele sabia a forma que ele tinha que agir nos momentos. Isso que a Karina trouxe pode ser algo assim, às vezes Deus vai mandar tu fazer alguma coisa e você vai escandalizar para algum lado, né? A pessoa vai achar, não, mas esse cara aí tá ficando meio descontrolado. É enfim, a gente meditar e desenvolver, né, essa busca diária, Jesus com os materiais, faz a gente entender de pouco a pouco, né, como que Jesus fazia as coisas, enfim, quebra aquelas percepções falsas, às vezes, que a gente tem, um molde na cabeça, né? Os materiais nos ajudam muito nisso. É interessante para quem é assinante da TV Menará por assinatura, se colocar na lupa ali a palavra ordem, né, organização, vai aparecer mensagens também, né, na Semi-Escola de Pastor fala muito sobre isso, ou no livro Rebanho Curado, para quem tem um livro, então, fala sobre liderança, administração, organização. Fica a dica aí. É isso aí. Bom, nosso tempo aqui se foi. Agradeço os comentários e contribui um monte, né? Conforme os presbíteros falam aqui, os comentários, Deus vai jogando luz, nos ilumina num ponto aqui, já constrange, a gente fica quietinho, constrangido. Mas quero agradecer aos presbíteros que contribuíram desta noite. Muito bom compartilhar. Valeu, Diego. Valeu, Nicolas. Eu deixo aqui o conceito de autodeterminação, né, que eu fui pesquisar o que é e costuma ser usada num contexto diplomático e político para descrever o processo que ocorre num país quando ele assina a sua independência. Então eu peguei para mim que é para assinar minha independência do ego, né, minha dependência do Senhor e na busca dos materiais. Então essa é a palavra final aí. Legal. Muito obrigado, Diego. Márcio, valeu. Boa noite, irmão Nicolas, todos os irmãos aí. E quero também deixar algo assim que eu sinto aqui, irmãos, que a gente precisa cuidar do santuário aí e limpar, né, e acertar a casa, porque os inimigos vão estar cada vez mais intensamente fazer a gente ferir a rocha aí. E a gente tem que tomar esse cuidado. Amém? Deus abençoe os irmãos. É isso aí, obrigado, Márcio. Luciano, valeu. Uma boa noite a todos aí, que Deus abençoe, grato ao Senhor aí por poder participar de mais esse programa. Deus abençoe os presbíteros convidados aí e até amanhã aí no Espaço Aberto. É isso aí, amanhã vamos ter aí o deputado Ayrton Lima, que esteve presente aí no culto retrasado, né? É verdade, programa muito legal, vale a pena assistir. Isso aí, muito bem. Amanhã às 22 horas. Sérgio, muito obrigado.
Boa noite a todos, principalmente aí os nossos presbíteros que hoje deram aqui a contribuição significativa ao programa e toda a audiência também. A todos vocês, uma boa noite.